Mas Você tipo... Eu tô... aqui, ó. A gente está em cima de um atabaque. Uau, que Para dar a espetáculo. altura certa aqui. Nossa, fantástico. Você é mestre de capoeira? Contramestre. Falta Contramestre. um degrauzinho. Um degrauzinho. Mais uns 10 anos eu chego lá. Ô, Siddhartha, boa tarde. Bem-vindo aqui ao programa novamente. Boa tarde. Prazer estar de volta. E, como eu ia te dizendo, é um prazer mergulhar nas tuas coisas para poder elaborar um roteiro de conversa aqui no nosso canal, né? Que bom. E Siddhartha, eu pensei em começar a entrevista falando sobre saúde mental. Que relação que dá para a gente estabelecer entre a ciência que você estuda, que é a neurociência, e a saúde mental, para começo de conversa? Bom, os últimos 50 anos, 40 anos talvez, as pessoas de classe média no Ocidente e depois no Oriente foram convencidas de que elas não poderiam ser felizes se não tomassem um remédio antidepressivo todo dia. O racional, a explicação lógica disso seria por um menor nível de serotonina, do neurotransmissor serotonina nessas pessoas. Então, houve uma explicação do sofrimento psíquico por uma molécula específica, então envolvendo, digamos assim, a pesquisa da neurociência no cotidiano das pessoas. Isso fez isso causou uma modificação profunda, né, em todo o planeta, na maneira como as pessoas lidam com o seu próprio humor. O humor foi visto como uma coisa a ser diretamente, quimicamente modulada e não dependente dos vínculos, do contexto social. E esse grande experimento, ele deu errado. Ele deu errado. Tem um monte de gente tomando antidepressivos de vários tipos, de primeira geração, de última geração, junto a estabilizadores do humor e inclusive várias substâncias que a gente nem sabe direito o que é que fazem, como o lítio. E eu não estou dizendo que essas substâncias não sejam interessantes, eficazes, importantes para certas pessoas, mas essa generalização, essa hipermedicalização de todo mundo, ela levou a uma série de problemas. Então, as pessoas tomam remédio diariamente, cronicamente. Remédios que foram investigados cientificamente por 8 semanas são utilizados por 8 anos. Remédios que nunca foram investigados de maneira combinada são receitados em combinações bastante particulares e idiosincráticas ao longo de muito tempo. E há estudos recentes, meta-análises importantes, mostrando que o efeito terapêutico desses antidepressivos é bastante pequeno e os efeitos adversos podem ser bastante grandes, impotência, obesidade, falta de motivação. Não existe essa pílula da felicidade, né? Então, a serotonina é um neurotransmissor super importante para o humor, mas as águas vivas, os invertebrados em geral, têm serotonina ou coisa muito semelhante. Então, é claro que é uma redução gigantesca da subjetividade humana tentar dizer que a tristeza ou a melancolia são um problema dos níveis de serotonina. Tem, inclusive,
uma Mas contradição eles só grande. mexem com serotonina, os remédios? Os iniciais eram inibidores da recaptação da serotonina na fenda sináptica. Depois vieram outros que afetam noradrenalina, dopamina. Mas, de toda maneira, é sempre uma redução a uma molécula, se esquecendo que aquela molécula ela é subjacente a um sistema que tem vínculos sociais, que ama, que odeia, que tem fraquezas, que tem vulnerabilidades. Né? Existe também um raciocínio científico capenga nessa explicação simplória, que é a ideia de que se você tomar um inibidor de recaptação de serotonina, o aumento da serotonina vai te fazer ficar menos deprimido, porque esses efeitos só vão acontecer semanas depois. Eles não acontecem rapidamente. Então, os níveis da serotonina estão relacionados ao estado de humor, mas não de maneira direta, e sim de uma maneira muito complexa, que envolve muitos fatores e fatores de ordens diferentes, desde moléculas até neurônios, até circuitos de neurônios, até um cérebro inteiro em relação com outros cérebros. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que a psiquiatria do futuro, que é uma psiquiatria que funciona melhor para as pessoas e que funciona talvez não tão bem para as farmacêuticas, é uma psiquiatria de menos remédio e mais conversa, de menos remédio e mais psicoterapia. Há estudos mostrando que mesmo em casos de psicose, muito remédio e pouca conversa não produzem resultados satisfatórios, mas o contrário, sim, muita psicoterapia e algum fármaco. E agora a psiquiatria está passando por uma revolução, que é a revolução psicodélica. Então, substâncias como o MDMA, a psilocibina, o DMT contido na ayahuasca, chá do vegetal da UDV, ou no Santo Daime, essas substâncias psicodélicas clássicas, que são semelhantes à serotonina, podem ser utilizadas de maneira muito eficaz para o tratamento da depressão e também do trauma, do transtorno do estresse pós-traumático, com baixíssimas dosagens e com um uso muito infrequente, uma, duas, três doses, em vez de uma dose todo dia por anos a fio. Uhum. Com muitas vantagens, portanto, porque é uma perturbação muito mais pontual do sistema e que produz efeitos de longa duração. Essas substâncias psicodélicas são indutoras de plasticidade neural, ou seja, o cérebro se torna mais modificável por algumas horas. Os neurônios produzem novas sinapses, novas conexões. Então, essas substâncias são utilizadas no contexto da psicoterapia de forma a auxiliar a psicoterapia a chegar a uma ressignificação que permita que a pessoa viva bem com as suas memórias. Então, aí a gente está olhando para a depressão e mesmo trauma como sendo um fenômeno complexo que depende de uma marca, uma memória negativa que precisa de outras conexões entre neurônios para fazer um outro sentido. E isso, portanto, envolve o nível do simbólico, o nível do subjetivo, em que a pessoa vai entrar em contato com as suas memórias de uma maneira complexa e não de maneira simples, dizendo, olha, seu problema está faltando um fármaco no seu corpo, então toma isso daqui que vai ficar tudo bem. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona, e eu vejo com muito bons olhos. Agora, certamente para a indústria é um problema, porque você está abandonando uma terapêutica de remédio todo dia, indo para uma terapêutica de psicoterapia frequente, mas remédio só de vez em quando. Só para a gente encerrar esse capítulo, qual que é a tua crítica à psiquiatria atual? Eu acho que a psiquiatria convencional, porque dizer convencional, atual tem muita gente bacana trabalhando hoje, mas a tem convencional razão. É uma psiquiatria que foi para a cama com a indústria farmacêutica. Então, tem um conflito de interesses ali que é inescapável. Né? Tanto é que, por muitos anos, se falou álcool e drogas, quando, na verdade, o álcool é das drogas mais perigosas para a sociedade, para o indivíduo, quando consumido de maneira abusiva. Né? Então, eu acho que a gente precisa de uma psiquiatria, voltar aos primórdios da psiquiatria, né? Pensar no Freud, pensar no Bloiler, no Kraepelin, que eram pesquisadores que estavam estudando o transtorno mental com uma visão de complexidade da natureza humana, de escuta do paciente. Uhum. Não dá para tratar a gente como coisa, não dá para tratar a gente como uma maquininha. As pessoas são complexas, qualquer pessoa é complexa. Agora, a hipermedicalização, a hipermedicalização, ela se dá em que nível? Olha, hoje em dia,
praticamente qualquer especialidade médica receita antidepressivo. Pois é. E aí a pessoa passa por 2 ou 3 médicos e está tomando 6 remédios, 7 remédios. Aí você fala, qual foi o estudo científico que pesquisou o uso desses 6 remédios combinados? Nenhum. Qual foi o estudo científico que pesquisou o estudo de qualquer um desses remédios, mesmo que isolado, por mais do que 8 semanas? Praticamente nenhum. E as pessoas tomam remédios, e vão, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão tomando cada vez mais remédios, porque vários médicos vão passando pela vida dela e vão, às vezes, somando as coisas, né? E no final ela está dependente de um monte de coisas, cheia de efeitos adversos, e muitas vezes o efeito desejado já não se produz. O uso cronificado de antidepressivos pode levar a um quadro que chama disforia tardia, em que a pessoa pode ter alterações de humor súbitas, depressões profundas, coléricas, quadros psicóticos e mesmo quadros de suicídio. Então, existe na verdade, um grande mal-estar na pesquisa de psiquiatria, de farmacologia, porque muitos desses remédios não entregaram o que prometeram, começam a virar um problema de liability, né, de insegurança jurídica para essas empresas. Muitas vezes, hoje em dia, é difícil as farmacêuticas quererem lançar um novo fármaco psiquiátrico, justamente por isso, porque não tem uma eficácia muito boa, muito menos uma base biológica realmente consistente. Tem muita tentativa e erro. E as propagandas não vendem isso. As propagandas vendem pessoas lindas, felizes, num dia ensolarado com o seu cachorro labrador. Quer dizer, existe um problema aqui que, no fundo, se resume a isso. É o conflito de interesses entre medicina e capitalismo. Siddhartha, eu vi uma entrevista recente sua que você falou sobre a cannabis, comparou a cannabis no século XXI ao que o antibiótico representou no século XX. Você poderia desenvolver um pouco esse pensamento? Sim. Essa analogia, ela diz respeito ao fato de um medicamento novo, com certas propriedades bioquímicas, de repente ter impacto numa quantidade muito grande de doenças que se acreditava não relacionadas, né? Então, quando aparece no final dos anos 20 a penicilina, quando o Fleming descobre a penicilina, é uma substância que pode matar um monte de bactérias gram-positivas, algumas gram-negativas, e que rapidamente teve aplicação para muitas doenças diferentes, porque as pessoas morriam, muitos caminhos levavam a Roma. Muitos caminhos diferentes levavam, no final, a uma sepse e a pessoa morria de infecção. Então, foi uma revolução e seria ridículo, absurdo, alguém no final dos anos 20 ou início dos anos 30 dizer, não, esse remédio aí é a erva do diabo, esse fungo aí que cresceu não interessa. Não, seria tapar o sol com a peneira. Da mesma maneira, a cannabis medicinal, por causa de algumas propriedades bioquímicas, fisiológicas específicas dos canabinoides, terpenos e flavonoides contidos na maconha. Então, estou falando aqui de efeitos anti-inflamatórios, estou falando aqui de efeitos antitumorais, estou falando de efeitos de desincronização de neurônios, impedindo uma hipersincronia, no caso da epilepsia, ou sincronias inadequadas, no caso de várias dores, ou mesmo no caso de tremores do mal de Parkinson. Então, por causa de algumas propriedades desses canabinoides, das interações entre eles, que são sinérgicas, que são cooperativas, acontece uma aplicação medicinal para muitas doenças diferentes. Muitas epilepsias, autismo, que também muitas vezes tem a ver com um problema de sincronização neuronal, Alzheimer, mal de Parkinson, câncer, Tourette, doença de Crohn. Quer dizer, o número de aplicações é tão grande que fica impossível pensar numa medicina do futuro que não vai levar isso em consideração. Não como última escolha médica, mas como primeira. Por quê? Porque tem efeitos colaterais adversos muito pequenos, é muito benigna, exceto para alguns grupos de risco bem conhecidos, e porque os efeitos benéficos, benignos, são muito variados. Então, quem está tentando, ainda hoje no Brasil, no debate público brasileiro, mentir para a população brasileira, por exemplo, Osmar Terra cansou de dizer que THC não serve para nada, que é um veneno. THC é extremamente terapêutico. THC aumenta a produção de proteínas sinápticas, aumenta a plasticidade neural. THC recupera camundongos idosos cognitivamente. THC é uma revolução para a geriatria. Agora,
tem alguns efeitos adversos que podem e devem ser mitigados, um dano reduzido pelo canabidiol, pelo CBD, que tem uma estrutura química praticamente idêntica, são moléculas praticamente idênticas, que fazem coisas quase opostas. Então, tem uma nova ciência também, né, biomédica em torno da cannabis, e é por isso que eu tenho usado essa frase para dizer para as pessoas: acordem, não tapem o sol com a peneira. Israel, Alemanha, Estados Unidos e Canadá estão noutra. A gente vai ficar conversando sozinho se a gente se negar a ver a cannabis medicinal, né? A Argentina está noutra, o Chile está noutra, a Colômbia está noutra, o planeta já foi nessa direção. A cannabis é uma realidade para a medicina do século XXI e, evidentemente, o Brasil não está isolado, por mais que se queira, é impossível deter esse avanço. A gente tem que pensar que nos últimos 5 anos são 5 anos de retrocesso em praticamente todas as esferas da organização social no Brasil, mas a pauta da cannabis medicinal avançou. E avançou porque estão alinhadas 3 grandes forças: os pacientes e seus familiares que querem se tratar, o amor à vida, digamos assim, né? Os capitalistas que querem ganhar dinheiro com isso, os empresários e empresárias que estão prestes a abrir várias empresas no Brasil assim que a PL 399 for transformada em lei, e a ciência, que nos últimos, eu vou incluir aqui desde os anos 70, desde o professor Elisaldo Carlini e do professor Mechulam, que vem promovendo uma grande revolução e resgatando, agora com mecanismos conhecidos, práticas milenares. Práticas milenares. Os efeitos anti-inflamatórios da cannabis eram conhecidos no Egito Antigo, na Idade do Bronze. Então, esse debate realmente está atrasado. Você falou de várias possibilidades de tratamento e cura, né, através do uso desse medicamento. E a depressão? Mas o caso da depressão ele é interessante porque depende da dose e dos canabinoides contidos. O THC tem um efeito antidepressivo, vários canabinoides têm efeitos antidepressivos e que produzem novos neurônios, novas sinapses, que são provavelmente os mecanismos que explicam a ação dos antidepressivos convencionais, quando tem alguma ação benéfica por causa desse tipo de mecanismo. Tá? Porém, em altas dosagens, e altas dosagens também do CBD, pode haver um quadro de um certo torpor, de uma falta de motivação. A síndrome amotivacional é um problema quando existe uso precoce e abusivo de cannabis. Então, esse é um ponto importante, né? Jovens. Devem ser protegidos. E hoje não são, porque no proibicionismo, qualquer pessoa de qualquer idade compra qualquer coisa, só não sabe o que compra. Né? Então, os jovens têm que ser protegidos não com a mentira, falar, maconha mata neurônios. Isso é mentira, maconha não mata neurônio, maconha produz novos neurônios e novas sinapses. Mas o jovem já tem muito neurônio e muita sinapse. E, portanto, neles, o excesso pode ser prejudicial. Não estou falando de uma pessoa que está sendo tratada por uma condição específica. Claro, um adolescente ou mesmo uma criança que tem síndrome de Dravet e tem centenas de convulsões, né, por mês por causa de uma epilepsia, e que é refratária a uma série de tratamentos, essa pessoa tem tudo a se beneficiar de um óleo medicinal, por exemplo, pensando nas associações de pacientes no Brasil inteiro, que são dezenas e dezenas, que agora criaram a sua Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, FACT, da qual eu sou presidente de honra. Nesses casos, para essas associações provendo esse tipo de remédio para suas crianças jovens, é remédio para sua condição. Mas para uma pessoa, digamos, neurotípica, uma pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno, então, é preciso que se evite esse consumo precoce, justamente porque esses cérebros jovens já têm muita plasticidade, são cérebros já em grande processo de formação de novas sinapses, e essa formação de novas sinapses ela vai decaindo ao longo da vida, né? E é por isso que, a partir de um determinado momento, né, na fase adulta e depois na fase idosa, existem muitos benefícios em recobrar mais sinapses, uma maneira de fazer novas conexões. É muito interessante pensar que os jovens são muito curiosos e têm muito interesse em novos estímulos, porque tem muitas sinapses prontas para codificarem o novo. Enquanto que as pessoas idosas frequentemente não estão interessadas no ambiente mais, no que está acontecendo, só estão pensando no passado, frequentemente pensando em eventos da infância, da juventude, e desconectadas do que está acontecendo agora porque lhes falta sinapse. Então, como é que você vai se interessar pelo que é novo se você não tem nenhum espaço no seu cérebro para codificar o novo?
Aí o novo fica irrelevante. E quando essas pessoas recuperam a capacidade de formar sinapses, aumenta a sua curiosidade. O THC é um fármaco que faz isso. Então, o THC seria, quer dizer assim, seria indicado para uma idade mais adulta, ele é até indicado. O THC foi demonizado nos últimos anos como sendo o canabinoide do mal, e o CBD seria o canabinoide do bem. Essa separação entre esses dois canabinoides dessa maneira, ela vem satisfazer a necessidade que as pessoas têm de demonizar alguma coisa e glorificar outra. Então, antes era a maconha inteira que era demonizada, agora querem demonizar o THC. Né? O deputado Osmar Terra cansou de fazer isso, de falar mentiras científicas sobre o THC, e agora que ele perdeu totalmente a moral no debate científico, porque fez uma previsão de mortes da Covid que em um dia o Brasil cumpriu aquilo que ele previa para um ano, ele não está mais nesse debate, né? Ninguém mais leva essa opinião a sério. Mas sim, o THC é muito terapêutico, como o CBD também é, como o THCV também é, como o CBG também é, e tem 115 substâncias dessas na cannabis. E mais terpenos. É isso que a gente tem que entender. É uma farmacopeia inteira numa única planta. Esse termo uso recreativo, o que você acha desse termo uso recreativo? Eu acho que ele não ajuda muito, porque ele está num contexto em que se estigmatiza esse uso recreativo. As mesmas pessoas que estigmatizam o uso recreativo da cannabis fazem uso recreativo abusivo de álcool todo fim de semana ou às vezes diariamente. Ou de ansiolíticos, ou de pílulas para dormir. Então, as pessoas, na verdade, elas gostam de dizer que droga é aquilo que os outros usam e que ela não usa. E ficam falando mal das drogas, mas, na verdade, vão sempre que podem, vão à drogaria comprar drogas. Então, é uma grande confusão na cabeça das pessoas. Álcool é droga, tabaco é droga, maconha é droga, tudo isso é droga. E a diferença entre elas serem um veneno ou um remédio é a dose, é o contexto de uso. Né? Me parece que esse debate no Brasil é um debate que está profundamente marcado pelo preconceito e pela desinformação. Foram décadas de propaganda enganosa sobre a maconha e de glorificação de substâncias hoje listas, como o álcool e o próprio tabaco. Nos anos 60, as propagandas sobre tabaco diziam que era saudável fumar tabaco, diziam que cientistas, educadores, dentistas, atletas recomendavam o consumo de tabaco. Então, as pessoas têm essas posições hoje por causa de uma propaganda bem-sucedida. Por outro lado, o crescimento da cannabis medicinal no planeta, né, a entrada disso através de meios de comunicação, através da internet, vai fazendo com que as pessoas quebrem essas barreiras. Eu sou procurado frequentemente por pessoas idosas e dizem, olha, eu fui contra a maconha a vida inteira, eu briguei com meus familiares, com meus filhos, com meus netos por causa de maconha, mas hoje eu estou com Parkinson, estou com Alzheimer, estou com ansiedade, estou com depressão. Aí as pessoas mudam completamente, porque quem está doente fica inteligente, fica corajoso, fica curioso, né? Perde os preconceitos. E é isso, a gente está falando aqui de remédio ancestral, que agora tem uma base científica sólida, e a gente não está mais, na verdade, discutindo legalização, porque a legalização já aconteceu. Já existem remédios à base de THC e CBD na farmácia há mais de 3 anos. Então, a maconha está legalizada para os ricos no Brasil há mais de 3 anos. Só que esses remédios custam R$ 2.500, R$ 3.000, um frasco de 30 mililitros, e, portanto, o que a gente está discutindo aqui não é a legalização da cannabis medicinal, a gente está discutindo o acesso. É por isso que as associações de pacientes são tão importantes. E é isso que é importante garantir no PL 399, que isso não seja vetado ao longo do processo. Né? Vai ser absurdo permitir que empresas plantem para oferir lucro e não permitir que associações de pacientes sem fins lucrativos plantem sem lucro. Né? O PL não prevê o autocultivo, ele não prevê o cultivo doméstico, que, na minha opinião, é ruim, porque a maior parte das pessoas no Brasil, de baixíssima renda, não vão ter nem os R$50, R$100, R$150 necessários para participar de uma associação, para receber um óleo medicinal. Né? E essas pessoas podem plantar em casa e produzir o seu próprio óleo e produzir um medicamento de qualidade. Isso foi demonstrado porque existem mães, avós de pacientes
de periferia, que têm habeas corpus para plantar em casa e que fazem o seu óleo e levam para os institutos e universidades para fazer uma dosagem, e essa dosagem é consistente ao longo do tempo. Então, é sim possível fazer esse acesso popular. Penso também na farmácia viva do SUS. O SUS tem todo um programa de fitoterapia, que é a farmácia viva, e que pode muito bem ter a cannabis como uma das plantas utilizadas. Então, existem várias maneiras, por a cannabis ser uma planta, existem várias maneiras de dar acesso a preço de custo extremamente barato para as pessoas pelo caminho do autocultivo e pelo caminho das associações. Não estou querendo dizer que o outro caminho não deva ser perseguido. As empresas estão aí, que estejam, e que seja um ecossistema diverso, que a gente não tenha um oligopólio de 2 empresas enormes, como é o caso hoje, mas que a gente tenha as médias empresas, as pequenas empresas, as microempresas, e que essas microempresas, isso é importante também dizer, que parte dessas microempresas, dessas startups, sejam instaladas e seja fomentado que sejam instaladas nas comunidades que pagaram o preço da guerra às drogas. Porque agora que isso virou um grande mercado legalizado na maior parte do mundo, como é possível que essas comunidades não tenham uma reparação? Né? Então, mais impostos arrecadados, tem que ter mais escola, mais equipamento de saúde, de lazer, de cultura, de esportes nessas comunidades, com esse tipo de recurso. E um fomento também ao empreendedorismo nessas comunidades. Você mesmo já usou? Cannabis medicinal? Atualmente eu sou usuário de cannabis medicinal. Eu sou paciente. Que bom. Que Uso bom que você óleo. tem esse acesso, né? Que bom. Eu uso óleo e me ajuda a lidar com ansiedade e com dores também. Sim. Eu faço capoeira e tenho dores, inflamação, às vezes muita movimentação de cabeça para baixo, e articulações sofrem bastante, e é bem útil. Estou me tratando já há vários meses. Entendi. E na farmacopeia, o que você usa? Canabidiol, THC? Atualmente estou usando uma proporção 1:1 de THC e CBD. Certo. Bom, o propósito da entrevista era só esse, era falar da maconha medicinal e falar sobre saúde mental, mas eu queria aproveitar que a gente está junto para só tocar em alguns assuntos que eu queria... É sempre interessante saber, radiografar um pouco, saber por onde anda o teu cérebro. Então, assim, é um pouco mais curto e são assuntos diferentes, mas são curiosidades que eu tenho. Eu queria bater essa ideia com você, né? Tá bom. Você escreveu um livro chamado Limiar, e eu estava lendo esse artigo, Limiar, né? E você fala um pouco de que a gente está no limiar, né? A gente está num limiar. Agora pelo que eu entendi, é uma chave de virada, né? Se algumas coisas não forem feitas, a gente vai ser... a onda vai passar por cima da gente, né? É uma percepção muito aguda. O limiar foi escrito, né, ao longo de alguns anos, acho que entre 2004 e 2015. Fazia uma contribuição mensal na revista Mente Cérebro, alguns artigos de jornal. Essa é uma compilação. Foi publicado primeiro pela Vieira e Lente, depois pela Companhia das Letras. Uma avaliação desse momento extremamente rico e extremamente perigoso da história humana. Nossa capacidade de construção de um futuro melhor nunca foi tão grande, e nossa capacidade de destruição de qualquer futuro humano nunca foi tão grande. Então, é um momento muito crítico, por várias questões, pela crise ambiental, pela crise social, a explosão da desigualdade. Os ricos nunca foram tão ricos e os pobres nunca foram tão numerosos. A desigualdade educacional, as oportunidades muito diferentes de pobres e ricos, né? Uma crise ambiental sem precedentes, não só pelo aquecimento global, mas pela maneira como a gente se relaciona com animais e plantas, a destruição gigantesca de biomas marinhos, a destruição avassaladora de biomas terrestres. A gente está inviabilizando a respiração do planeta, muito rapidamente. Muito rapidamente. Temos que lembrar que o pulmão do mundo é o oceano. E o oceano está sendo inviabilizado, extinção de muitas espécies, é uma grande extinção em massa. E, ao mesmo tempo, a gente está se afogando num copo d'água, porque se hoje
o Elon Musk, o Zuckerberg, o Bill Gates e mais uns 3 ou 4 se juntarem e resolverem parar de predar os mais fracos, e a gente está falando aqui de pessoas que muitas vezes estão fazendo coisas boas para o planeta também. Bill Gates financiou muita pesquisa importante biomédica, mas como diria o Fernando Pessoa, deu tudo o que tinha no bolso que tinha menos. Né? É disso que se trata. Se os bilionários do planeta, se as 2.500 pessoas, mais ou menos, que são bilionárias no planeta, quiserem fazer o bem e utilizar da maneira mais inteligente possível seus recursos para melhorar as condições de vida da população global, por exemplo, vacinando todo mundo rapidamente. Isso já poderia ter acontecido muito rapidamente se essas pessoas se dispusessem a abrir mão de um instinto ancestral de acumulação, porque elas podem doar não 5% do que tem, mas 99% do que tem, e elas continuarão nos seus iates, degustando seu caviar norueguês, nada vai mudar na sua vida. Então, existe uma doença que é a dependência de dinheiro, a acumulação, essa tendência dos mais fortes predarem os mais fracos e se sentirem bem assim, se sentirem mais inteligentes. Esse darwinismo social vai nos levar à extinção, se a gente não transformar isso. E o software mental necessário para transformar isso, ele é muito antigo. Por exemplo, no Brasil, ele chama-se cristianismo. 90% das pessoas se dizem cristãs, mas não praticam, em sua maioria, o cristianismo, porque o cristianismo é sobre partilha, compaixão, entrega, generosidade e amor. E as pessoas estão praticando exclusão, violência, vingança, opressão, acumulação, avareza, que é o que está descrito no Velho Testamento, na parte antiga do Velho Testamento. Né? Eu vejo pessoas que se dizem evangélicas fazerem apologia da violência, fazerem arminha e apoiarem o Bolsonaro, elas estão ligadas a um evangelho inexistente. Elas não podem falar em nome de Cristo. Elas podem falar, talvez, em nome de alguma coisa antes de Moisés, porque com Moisés já tinha o não matarás. Então, elas vão falar sobre alguma coisa da Idade do Bronze, muito primitiva. Esses instintos primitivos vão destruir a nossa espécie e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa de iluminação, de verdade. Iluminação no sentido simples, de que amar as outras pessoas como a gente ama a si mesmo transforma a sociedade. A essa altura do campeonato, quando se fala em Bolsonaro, o que vem à sua mente? O Brasil nunca esteve num risco tão grande de se perder, de se estragar. Foram muitas décadas para construir o Estado brasileiro e é a primeira vez que a gente tem agentes públicos pagos pelo Estado para destruir o Estado. Eu vejo como algo extremamente grave. E, por outro lado, eu percebo que esse excesso, essa excrescência que foi ele ter sido eleito e estar governando, e ter a chance, inclusive, de se reeleger, ou de, inclusive, não ser reeleito e dar um golpe, ficar indefinidamente, isso tudo é um grande desafio para a alma brasileira. Né? No ano que vem nós vamos estar no bicentenário da independência. E nós nunca fomos de fato independentes, não fomos de fato independentes com Dom Pedro I, não fomos na República, porque o povo sempre esteve por baixo, porque sempre foi uma estrutura desigual, montada à base do esforço de negros, indígenas e seus descendentes. E agora a gente tem a chance de realmente fazer o país uma nação, um local de cidadania plena, onde exista igualdade de oportunidades para todos, através de uma educação de qualidade, através de investimentos numa saúde pública de qualidade, com muito investimento em ciência, tecnologia e cultura para agregar valor às produções feitas no Brasil para os brasileiros e também para fora. Então, esse é um momento de a gente construir esse país de verdade, é um momento de passar a limpo a herança maldita da ditadura. Muito do que está acontecendo agora diz respeito a nós não termos feito a lavação de roupa suja, um processo, não digo nem um processo punitivo, mas um processo de esclarecimento da verdade, como Mandela fez na África do Sul em 85. Quando a gente teve a redemocratização, a gente varreu para debaixo do tapete a tortura e os abusos de direitos humanos que os militares cometeram, em grande parte os militares cometeram. É claro que havia o outro lado, né? Então houve abuso também do ponto de vista da resistência armada de esquerda, mas numa escala incalculavelmente diferente.
diferente. Na verdade, quem foi vitimizado foram esses militantes. E a ditadura fez o que fez, isso ficou, deixaram para lá, né? Fingiram que não aconteceu, e esse ovo da serpente germinou, eclodiu, e está aí. Agora a gente tem que lidar com isso. Como é que está sendo fazer ciência no Brasil? Eu digo que é como tocar violino no convés do Titanic. Já era difícil antes, né? Mas a gente teve um momento de muito virtuoso, muito auspicioso, né? Nos dois governos do presidente Lula e também durante boa parte dos mandatos da presidenta Dilma. Houve muito investimento em ciência. O orçamento de ciência no Brasil ele foi quadruplicado entre 2003 e 2010, quando o ministro Sérgio Rezende, que foi o melhor ministro que a gente já teve na ciência e tecnologia, quando ele deixou o cargo, nós estávamos nos aproximando de 1,8% do PIB investido em ciência, tecnologia e inovação. E isso se perdeu, a gente andou para trás todo esse caminho. Hoje a gente tem menos recursos para a ciência do que tinha em 2003. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FNDCT, tem sido contingenciado desde o golpe contra Dilma Rousseff, ou seja, nos governos Temer e Bolsonaro, em até 90%. Então, a gente está falando de um estrangulamento da ciência e me parece um projeto de desmonte do país, porque se você quer desmontar a soberania nacional de um país, você começa destruindo a sua capacidade de produção de novos conhecimentos. Estava pensando que isso é um pesadelo, isso tudo é um pesadelo, e você escreveu um livro sobre sonhos, né? O Oráculo da Noite. A gente está vivendo uma distopia bem forte, que parece um pesadelo porque ela é muito absurda, ela é muito bizarra, a gente não cansa de se confrontar com a monstruosidade desse fascismo, desse movimento de ultradireita anticristão. E a única coisa boa disso é ver claramente onde está o problema. E, para mim, o problema se resume à podridão e à resistência do patriarcado de entregar os pontos. O Bolsonaro representa, na verdade, sentimentos e emoções bizarras, que são muito antigas, que dizem respeito à opressão do patriarcado e que, infelizmente, moram na mente de tantas e tantos brasileiros. Então, não é à toa que ele ainda tem alguma popularidade, porque muita gente se identifica com aquilo. E não é nem se identificar com as ideias, é se identificar com os princípios, né? São princípios, basicamente, de opressão. Bom, pelo menos ficou uma parte bonita da entrevista, que foi quando você falou do bicentenário da independência como uma inspiração, né, para a gente pensar independente, né? Exatamente. O Brasil é muito grande para dar errado, Morris. A gente precisa sair dessa. Às vezes eu penso nisso também. Olha, grande. Legal. Siddhartha, foi ótimo jogar essa capoeira aí com você. Ótimo, ótima roda. Roda boa. Você é bamba. O dama aqui.